Dando continuidade com a resolução de matemática, vamos entrar na 24ª questão, que diz o seguinte: para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água, ok, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam esse trabalho em 2 horas e 20 minutos, ok? Utilizando-se apenas 2 dessas saídas d'água nas mesmas condições de serem abertas aí no mesmo tempo e apresentarem a mesma vazão, ok? A razão entre o tempo, olha lá, ó, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com esse mesmo volume V, utilizando-se 2 saídas, e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas é igual a... Vamos lá. Existem muitos parâmetros aqui envolvidos nesse enunciado, ok? O que torna essa questão mais simples, que vai poder ser resolvida por regra de 3, é o fato dele manter constante as condições do esvaziamento anterior, ok? Se essas condições não fossem mantidas constantes, aí teríamos que estar trabalhando com a relação que vazão, a unidade de volume sobre tempo, ok? Criar essa equação que relaciona esse esvaziamento do reservatório, que o V vai ser igual a V1 mais V2 mais V3 e por aí vai, beleza? Não vamos precisar disso, é algo mais simples, pelo motivo já informado, ok? Então vamos buscar resolver essa questão utilizando regra de 3, beleza? Onde são 2 grandezas envolvidas, uma é o número de saídas e a outra é o tempo, beleza? Então vou criar aqui o número de saídas e uma outra coluna que representa o tempo. Vou utilizar em minutos, beleza? Para aplicação aqui na regra de 3. Então, quais são as primeiras informações? A princípio, eu tenho 3 saídas que levaram aqui um tempo de 2 horas, ou seja, 2 vezes 60 mais 20, encontrando assim 140 minutos, ok? Foi modificadas as condições de saída desse esvaziamento. De 3 nós reduzimos para quantos? 2. Consequentemente, o tempo de esvaziamento, que eu vou chamar aqui de um Tzão, ele também vai sofrer mudança, ok? Então vamos analisar a partir de agora se a relação entre essas grandezas ela é dada diretamente proporcional ou são inversamente proporcionais, ok? Então se o número de saídas diminuiu, então vou colocar aqui uma setinha, olha lá, diminuiu, o tempo que vai ser necessário para esvaziar esse reservatório com o mesmo volume, com essa saída apresentando a mesma vazão, vai aumentar ou vai diminuir? Vai ter que aumentar, beleza? Então observe que essas grandezas elas são o que? Inversamente proporcionais, ok? E para a gente fazer aquela igualdade a gente precisa inverter uma delas, tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, 3 sobre 2, isso vai ter que ser igual ao que? 140 sobre t? Não, porque desse jeito seria se a seta também estivesse para baixo, se eles fossem diretamente proporcionais, que não é o caso, ok? Então, para a gente corrigir esse sentido da seta, nós vamos fazer o que? Inverter essa fração referente aí à grandeza variável do tempo, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, em vez de ser 140 dividido por t, eu vou colocar t dividido por 140, ok? Ficando assim com a seguinte expressão, que t vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 140 minutos, ok? Então, professor, preciso fazer conta disso aqui? Não precisa. Por quê? A questão está solicitando o quê? Uma razão entre o tempo para esse reservatório, para esvaziar esse reservatório, com 2 saídas, que é igual a quanto? 3 sobre 2 vezes 140. Vou pegar isso e dividir por o quê? Pelo tempo que levei para esvaziar esse reservatório com 3 saídas, que é exatamente quanto? 140 minutos. Então, observe que daqui, ó, esse 140 vai ser simplificado, encontrando aqui como resposta a fração 3 sobre 2, que corresponde a
1,5. Beleza? Então essa é a nossa resposta aqui, ó, a letra A.